Você sabia que há um homem na Bíblia com 24 dedos, 6 em cada mão, 6 em cada pé? Uma criatura que desafiava a própria natureza. Um guerreiro cujo nome foi apagado da história, mas cujo terror ainda ecoa através dos milênios. Esta não é uma lenda, não é um mito inventado. Está registrado nas Escrituras Sagradas, em 2 Samuel 20:20. Escondido entre batalhas esquecidas e heróis desconhecidos. Prepare-se para conhecer o gigante que a história quase enterrou. Havia um tempo em que a terra tremia sob os passos de gigantes. Não estamos falando de metáforas ou exageros poéticos. Estamos falando de homens que ultrapassavam 3 metros de altura. Guerreiros cujas sombras cobriam cidades inteiras. Descendentes dos Nefilim, aqueles seres misteriosos mencionados em Gênesis, nascidos quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens. Estes não eram simples soldados, eram terror em forma humana. Entre todas as cidades filisteias, Gate se destacava como o berço dos mais temíveis entre eles. Foi de Gate que surgiu Golias, o colosso que aterrorizou Israel por 40 dias, até encontrar seu destino nas mãos de um jovem pastor chamado Davi. Mas Golias não estava sozinho. Ele tinha irmãos, tinha parentes, e entre eles havia um cujo corpo carregava uma marca que o tornava diferente até mesmo entre os gigantes. Imagine a cena. Os campos de batalha entre Israel e os filisteus estão encharcados de sangue. O cheiro de ferro e medo paira no ar. É neste cenário de morte e destruição que ele aparece. Seu nome nunca foi registrado, como se a própria história tivesse medo de pronunciá-lo. Mas sua descrição permanece, gravada nas páginas eternas da Bíblia como um testemunho de algo além da compreensão humana. Ele era colossal. Sua estatura fazia homens comuns parecerem crianças, mas não era apenas seu tamanho que causava horror. Quando erguia suas mãos ao sol, a visão era aterrorizante. 6 dedos em cada mão, 12 ao total. E quando pisava a terra, deixava marcas impossíveis. 6 dedos em cada pé, mais 12. 24 dígitos no total. Uma anomalia que gritava poder sobrenatural. Uma deformidade que parecia ter sido desenhada pelo próprio caos. Para os filisteus, ele era mais que um guerreiro. Era um símbolo, uma prova viva de que eles possuíam algo que Israel não tinha. Seus exércitos marchavam atrás dele com a confiança de quem carrega um Deus vivo como estandarte. Aqueles 24 dedos não eram apenas uma curiosidade anatômica. Eram garras de uma fera, instrumentos de destruição, símbolos de uma linhagem amaldiçoada que remontava aos tempos antes do dilúvio. As Escrituras não nos dão seu nome, mas nos dão algo mais poderoso. Nos dão o contexto de seu orgulho. O texto diz que ele desafiou Israel. Não estava apenas lutando uma batalha territorial, estava blasfemando contra o próprio Deus de Israel. Suas palavras ecoavam através do campo de guerra, cada sílaba carregada de desprezo e arrogância. Ele via os israelitas não como adversários, mas como insetos a serem esmagados sob seus pés de 24 dedos. Mas há algo que os gigantes sempre esquecem. Há algo que o poder bruto, a estatura imponente e até mesmo as anomalias sobrenaturais não conseguem vencer. A unção de Deus sobre os seus escolhidos. Do lado israelita surge uma figura. Não era Davi desta vez. Era Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi. Um homem que cresceu ouvindo as histórias de como seu tio havia derrubado Golias com uma única pedra. Um guerreiro forjado nas mesmas chamas de fé que transformaram um pastor em rei. E quando ele ouviu os gritos blasfemos daquele gigante monstruoso, algo se acendeu dentro dele. O confronto começa com o ranger de armaduras e o grito de guerra que faz pássaros fugirem das árvores. O gigante avança, cada passo fazendo a terra tremer. Suas mãos enormes empunham uma lança do tamanho de uma viga. Seus olhos brilham com a certeza de vitória. Afinal, quantos homens já haviam caído diante dele? Quantas famílias choraram seus mortos depois de enfrentá-lo? Mas Jonatas não recua. Ele não olha para o tamanho do inimigo. Não conta os dedos extras que poderiam esmagá-lo. Ele olha além da carne e do osso. Ele vê o que Davi viu em Golias. Um homem desafiando o Deus vivo e, portanto, um homem já condenado. O choque é brutal. O som de metal contra metal ressoa como trovão.
O gigante golpeia com fúria, mas há algo diferente neste oponente. Há uma precisão, uma confiança que não vem de músculo ou técnica, vem de algo mais profundo, vem da certeza de que esta batalha não pertence a ele, mas ao Senhor dos Exércitos. E então, no momento preciso, quando o gigante se expõe em um golpe devastador, Jonatas encontra sua abertura. Sua lâmina corta o ar e encontra carne. O impossível acontece. O gigante de 24 dedos, aquele que desafiou Israel e blasfemou contra Deus, cai. Sua queda faz a terra tremer uma última vez. Suas mãos deformadas se abrem impotentes na poeira. Os 6 dedos de cada mão, que pareciam símbolos de poder invencível, agora são apenas evidência de que nenhuma força, por mais sobrenatural que pareça, pode prevalecer contra o propósito divino. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Os filisteus ficam paralisados. Seu campeão, sua esperança, sua prova de superioridade está morto aos pés de um simples guerreiro israelita. E os israelitas explodem em celebração, porque mais uma vez viram que não é pelo poder nem pela força que as vitórias são conquistadas. Mas por que esta história foi preservada? Por que Deus permitiu que este relato bizarro de um homem com 24 dedos fosse registrado nas Escrituras eternas? Porque é uma lição poderosa disfarçada de relato histórico. Aqueles 24 dedos representam tudo aquilo que parece impossível de vencer. Representam as anomalias da vida que nos fazem sentir pequenos e impotentes. São os gigantes modernos que enfrentamos, doenças que a medicina não explica, problemas financeiros que desafiam toda a lógica, relacionamentos quebrados que parecem irreparáveis, adícios que parecem ter poder sobrenatural sobre nós. São as coisas que fazem as pessoas olharem para nós e dizerem: não há como vencer isso. Mas esta história do gigante de Gate nos ensina que Deus se especializa exatamente nisso, transformar impossibilidades em testemunhos. Ele não tem medo de anomalias, não se impressiona com deformidades aparentemente invencíveis. Onde os homens veem monstros, Deus vê oportunidades para demonstrar sua glória. Jonatas não venceu porque era mais forte, venceu porque estava do lado certo. Não triunfou porque tinha mais dedos ou músculos maiores, triunfou porque carregava a unção de um Deus que não mede vitórias por centímetros ou dígitos, mas por fé e obediência. E há algo mais profundo ainda. O gigante não recebeu nome nas Escrituras, sua identidade foi apagada, mas o nome de Jonatas permanece. A lição? Deus preserva a memória daqueles que lutam por ele, não daqueles que lutam contra ele. Não importa quão impressionante você seja fisicamente, quão diferente ou poderoso pareça ser, se você está em oposição ao plano divino, você é apenas mais uma nota de rodapé na história da redenção. Talvez você esteja enfrentando seu próprio gigante de 24 dedos agora mesmo. Talvez seja algo que todos ao seu redor considerem impossível de vencer. Talvez as pessoas olhem para sua situação e balancem a cabeça pensando que não há esperança. Mas esta história antiga, escondida em um verso que muitos nunca leram, grita uma verdade que atravessa milênios. Com Deus, o impossível tem nome, tem endereço e tem data de vencimento. Os gigantes de Gate foram todos derrotados, cada um deles. Golias caiu, seus irmãos caíram, e este monstro de 24 dedos também caiu. Nenhum ficou de pé. E sabe por quê? Porque eles cometeram o erro fatal de desafiar não apenas um povo, mas o Deus daquele povo. A próxima vez que você se sentir pequeno diante de um gigante de Gate, lembre-se que Deus já viu coisas piores, já derrubou inimigos maiores, já transformou impossibilidades mais absurdas em testemunhos mais gloriosos. Aquele gigante de 24 dedos, que parecia invencível, que desafiava as próprias leis da natureza, caiu como qualquer outro homem quando Deus disse: basta. E se ele fez isso em Gate, há mais de 3.000 anos, pode fazer novamente na sua vida hoje, porque o Deus que ungiu Jonatas é o mesmo. Os gigantes mudam de forma, mas a natureza de Deus permanece inalterada. Ele ainda está no negócio de fazer o impossível acontecer. Ainda está escrevendo histórias de vitória onde todos esperavam derrota. O gigante esquecido de Gate nos deixa um legado, não de terror, mas de esperança, não de poder invencível, mas de lembrança eterna de que nada,
absolutamente nada pode se levantar contra o propósito de Deus e permanecer de pé. Se você gosta de histórias ocultas e misteriosas da Bíblia como esta, inscreva-se no canal agora mesmo. Deixe seu like neste vídeo e compartilhe com alguém que precisa saber que seus gigantes também podem cair. Comente abaixo qual gigante você está enfrentando hoje e vamos orar juntos, porque se um homem com 24 dedos pôde ser derrotado, imagine o que Deus pode fazer na sua vida. Não perca os próximos vídeos onde revelaremos mais segredos esquecidos das Escrituras. Deus abençoe você, guerreiro!